tema desta noite é ideias equivocadas sobre a eleição e a predestinação. Temos 55 minutos para mergulharmos no coração de Deus. Você sabe que esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, é cortante. Ela vai até aos intentos do coração. Ela não trabalha pelo intelecto, ela vai aos intentos do coração. A palavra do Senhor nos diz, no capítulo 9 de Romanos 20, 21. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Tem direito ou não tem? Vamos ouvir o Espírito falar o que o oleiro tem a revelar à igreja. Oremos ao Pai. Senhor, o nosso amor para contigo é glorioso. Amamos a Jesus Cristo de todo o nosso coração. Sabemos que a nossa suficiência vem de Ti. Tu nos capacitaste para sermos ministros de uma nova aliança. Tu não queres seguidores de Moisés na Tua igreja. Tu queres, ó Deus, seguidores, discípulos de Cristo, que vivam a nova aliança de melhores e superiores promessas, que conheçam o evangelho da incircuncisão que foi revelado a Paulo, aqueles que têm olhos espirituais iluminados, aqueles que foram chamados segundo um propósito, aqueles que te amam, porque tu os amaste primeiro. Fala-nos, ó Deus, esta noite, em nome de Jesus. E mais uma vez a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família espiritual, ramos da videira, que tem muito fruto, meus amados, meus filhinhos em Cristo Jesus. Esta noite, nós vamos dar continuidade ao estudo, a um exame profundo desta gloriosa doutrina da eleição e da predestinação. Eu tenho dito desde domingo que a nossa predestinação, predestinação, ou seja, quando chegamos a esta terra para tomar corpo, já tínhamos um espírito pré-criado. Então nós acreditamos na nossa pré-existência em espírito. O Senhor criou o nosso espírito, no tempo dele, colocou no ventre de uma mulher e nos envolveu com carne, sangue, pele, ossos e tendões. Mas o nosso espírito é a nossa identidade. Agora veja o que diz o versículo 22, diz de 22 a 24. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, Ele é Deus. Ele não é uma pessoa de troca de barganha. Ele é Deus. Ele é despotes. A palavra original grega, ele tem poder sobre tudo, sobre todos, faz como quer, em quem quer e quando quer. É Deus. E diz que ele teve que mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade. Deus teve a paciência daqueles que são vasos de ira, os filhos da perdição, que foram preparados para a perdição. Quer dizer que existe uma semente nesta terra que são fruto da ira de Deus, que são os destinados à perdição. E aí a primeira pergunta que se levanta é: uau, isso não é uma injustiça? Não, nós acabamos de ler que o homem não pode discutir com Deus. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Não tem o oleiro direito sobre a massa para fazer um vaso de honra e de desonra. Agora ele está explicando. Há um tipo de massa que Deus
preparou para a perdição. Não se meta com Deus, não questione Deus. Se Deus disse que tem uma massa que foi criada para a perdição, foi criada para a perdição. E ele diz depois, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, agora já não são vasos de ira, vasos de misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória dele. Quer dizer que há pessoas destinadas e há pessoas predestinadas, ou seja, preparadas de antemão. Foram espíritos que ele criou, predestinou para a salvação. Então nós estamos aqui diante daquilo que é a coluna vertebral, espinha dorsal do ensino do cristianismo nesta terra. O senhor e a senhora, meus filhinhos na fé, devem receber e acreditar no que Deus diz. Deus disse que ele é o oleiro, que ele tem o direito sobre a massa, porque da mesma massa, se você for conhecer o que diz, Galvão, da mesma massa, na Bíblia original do King James Version em inglês, ele diz, from the same womb, diz que do mesmo ventre, Deus criou um para a salvação e um para a perdição. Qual é este ventre? O ventre de Eva. Ele criou Abel para a salvação e Caim para a perdição. Então, a palavra de João 3,12 diz que Caim matou Abel, não apenas porque brigaram e matou, mas porque ele era um filho da mesma massa, do mesmo ventre, havia um da salvação e um da perdição. Deus estabeleceu assim, Deus estabeleceu assim. Então, amados, existem muitas ideias erradas, equivocadas, a respeito da eleição e da predestinação. Uns dizem assim, não está certo, não é justo que Deus escolha uns para a salvação e outros para a perdição. Vamos lá voltar ao versículo 20, que está aqui na lista. Aí, quem és tu, homem, para discutir com Deus? Sabe que eu nunca tive coragem de discutir, mesmo as coisas que eu posso não compreender totalmente, eu nunca tive coragem para questionar Deus. Eu prefiro dizer, está na Bíblia, eu creio. Deus destinou assim, Deus destinou assim. Deus predestinou assim, Deus predestinou assim. Então, o que és tu, homem, para discutir? Não pode, porventura, pode porventura o objeto perguntar por que me fizeste assim? O homem tem direito de questionar Deus? Diz o versículo 21, não tem o oleiro direito sobre a massa? Tem o direito sobre a massa. Se ele fez um vaso de honra e um vaso de desonra, o que eu quero é que você tenha conhecimento disso. Pelo fato de você estar fiel dentro de uma igreja, ser fiel para com Deus, isto te assegura que você é um vaso de honra. É um vaso de honra. Você é um vaso de honra. E sabe quando é que Deus decidiu isto? Antes da fundação do mundo. Então, quem é o homem para dizer que Deus é injusto? No versículo 14 ele disse, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? O que diz a Bíblia? No way, de modo nenhum. Não há uma injustiça. Deus não é justo e injusto, santo e malvado. Ele é santo e ele é justo. Depois ele diz aqui no versículo 15 a 16. Pois ele diz a Moisés, Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Eu compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Deus está dizendo, eu tenho direito, eu sou Deus, eu sou soberano, eu sou déspota, sou eu que decido, não é o homem que decide. Só que as igrejas se habituaram a pregar discutindo com Deus. Eu ontem estava ouvindo um pseudo pregador, cujo sorriso me impressionou muito, porque eu vi um sorriso maligno do diabo, e ele dizia, dentro de uma igreja, olha, eu fui de uma igreja há 18 anos, mas lá, tudo que se pregava lá era lixo,
Então eu saí dessa igreja e hoje eu continuo sendo lixo e todo mundo aplaudindo. Eu pensei, meu Deus, estas são as pessoas que depois vêm arguir, discutir contra Deus e da Bíblia, querendo atualizar a Bíblia, querendo fazer coisas novas na Bíblia, querendo acrescentar, querendo tirar. Um pregador chamado de bispo dizendo tudo o que ele pregou numa certa denominação, que ele comeu e bebeu e depois virou as costas e disse era tudo lixo. Você veja como é que se ofende a palavra de Deus, como é que se ofende Deus. Chamar a pregação de lixo. E esse homem era aplaudido pelo povo. Ou seja, você sabe, quando um cego dirige outros cegos, caem os dois aonde? No abismo. Vamos continuar. Portanto, Deus é o Criador, Ele faz o que quiser e o que quer com as suas criaturas. Então, vamos pensar, salvação não é uma recompensa que se ganha. Salvação não é um prêmio merecido. É simplesmente um dom imerecido. É uma dádiva, é um carisma, como se diz do grego. É um dom que Deus distribui a quem Ele quer. E eu vou te dizer, graças a Deus que Deus nos atingiu. Pastor, mas os que se perdem, mas não é culpa minha nem sua. É aquele exemplo que eu costumo dar antigo, né? Há um ônibus cheio, cai numa ponte, cai num rio, e há uma pessoa, o ônibus tinha 50 pessoas, e há uma pessoa que consegue salvar 15 pessoas. Os outros não conseguiram salvar. Aí vem a polícia e prende este homem e diz, você só salvou 15 pessoas? Vai preso porque você devia ter salvo os outros. É a mesma coisa. Quando Deus determina uma coisa, não sou eu que tenho que pensar, não, eu teria que ter salvo os outros 50. Se Deus disse que 15 seriam salvos, 15 seriam salvos. Então, vamos aprender o que diz Romanos 9:18. Assim, pois, não depende quem quer ou de quem corre. Então, aqui está dizendo, olha, aqui não existe livre-arbítrio para a salvação. Existe livre-arbítrio para tudo. Eu hoje quis vestir de cinza, gravata cinza, que a bispa me deu. Amém? Então, se eu podia ter botado uma gravata vermelha, era a minha decisão. Mas para a salvação, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Deus usou misericórdia. Gente, nós estávamos perdidos, nós fazíamos a vontade de Satanás, éramos como os demais filhos da ira. Então, diz que Deus endurece quem quer, disse, logo tem Ele misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Há pessoas que você pode fazer uma trepanação, você pode abrir a cabeça, botar a Bíblia dentro, ela não vai acreditar. Porque não é o quê? Ovelha. E quando você vira uma pessoa que tropeça na palavra, eu lhe asseguro, esta é uma pessoa que não é ovelha. Se tropeçar na palavra, se achar que a palavra é rocha de escândalo, não é da salvação. Então, pastor, quem é que tem a prerrogativa de dizer, eu endureço ou eu uso de misericórdia? Só o Senhor Jesus Cristo. Então vou lhe dizer, Deus não está em débito com ninguém. Ele poderia simplesmente mandar todas as almas para o inferno e ainda assim ser justo, verdade? Ele é justo, não muda. Então salvação é uma questão de graça, é graça de Deus, é dom de Deus, de acordo com a sua vontade. Só Deus tem esta prerrogativa. Diz em Efésios 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então não são obras, não são méritos, não é porque eu tenho um nome de uma família, não é porque minha avó foi uma decisão da misericórdia de Deus. Agora, apóstolo, o senhor disse que ia esclarecer coisas que são equivocadas muitas vezes no meio do povo de Deus. Apóstolo, e se uma pessoa desejar ser salva, mas não for da salvação, como é que fica? Não, uma pessoa que não é para a salvação não deseja ser salva. Isto é um ato da soberania de Deus.
Sim, apóstolo, mas se essa pessoa não é um vaso de honra, é de desonra, mas ele diz, eu quero ser salvo. Não existe tal pessoa no mundo. Não existe. Um cabrito dizendo, eu quero ser ovelha. Não existe. Ou uma ovelha dizer, tanto se me dá como se lhe fez, eu quero ser um cabrito. Não existe. Não existe tal pessoa no mundo. Se ela é vaso de honra, é vaso de honra. Se ela é vaso de desonra, é vaso de desonra. Então não existe uma pessoa que é vaso de honra dizer, eu não quero a salvação. Como não existe uma pessoa que é vaso de desonra e diz, eu quero ser salvo. Não existe essa pessoa. Por isso, nós acreditamos no que diz Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor, não ficavam olhando para o relógio para perguntar que horas acaba o culto. E creram todos. Todos quem? Os que haviam sido destinados para a vida, só esses é que creram. E os outros? Não creram. É aquele pessoal do ônibus que não foi salvo. Então, é impossível uma pessoa morta espiritual querer ser salva. Não existe esse tipo de pessoa, não existe. Por isso é que a palavra de Deus de Efésios 2:1 diz, olha lá, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Eu estava morto, Deus foi lá àquele hospital militar em África, em Angola, em Luanda, e me trouxe vida. Eu teria como imaginar que eu estava lá e eu merecia. Não, eu estava lá para morrer, para amputar uma perna, para ter septicemia, para ter mais necrose e morrer. Eu estava lá para isso. Eu era um católico. Eu adorava santos, imagens. Eu tinha ali uma superstição terrível acompanhando a minha vida. Não conhecia Deus. Não tinha nem desejo de nada, nem de ninguém, porque eu não o conhecia, nunca tinha visto uma Bíblia na minha vida. Olha o que diz mais Romanos 3, isto é importante. Como está escrito, só há um justo, que é o Papa, o resto está todo mundo frito. Espera aí. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busca Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, nenhuma pessoa desta terra poderia ser salva se Deus não tivesse determinado. E nenhuma pessoa que ele determinou, não teve misericórdia e disse que era para perdição, nunca esta pessoa desejaria. Eu sou um perdido, eu tenho a marca da perdição, eu sou semente do mal. Mas eu quero Jesus. Não tem esta pessoa. Então, ser salvo ou não ser salvo, não depende de quem quer ou de quem corre. Depende de Deus usar a sua misericórdia. Por que, apóstolo? Porque uma pessoa e a salvação individual, cada um responderá diante de Deus pelos seus atos. Portanto, eu não sou salvo, as minhas filhas não são salvas porque são minhas filhas. Elas são salvas porque confessaram Jesus. Então nós vamos entender salvação individual, salvação é determinação de Deus, é dom de Deus, porque a pessoa não salva, você já acabou de me acompanhar, não há um sequer, está morto em pecado. A pessoa não salva está num estado de pecado, de morte, foi separada por Deus, é incapaz de compreender, está num estado espiritual obscurecido, endurecido, está sob a ira de Deus, escravo do pecado, do maligno, da condenação, está debaixo de um espírito de morte, escravidão e condenação. Esta pessoa não se liberta por obras ou por mérito próprio. Só Jesus pode libertar e salvar pela sua graça. Pela sua graça. Veja o que diz em 1 Coríntios 6, 9 a 11, não está na apostila, acrescente. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos não herdarão, a semente da perdição. Lembra o que disse? Da mesma massa
From the same womb, do mesmo ventre, nasce Abel para a salvação e nasce Caim para a perdição. Então ele diz: não sabeis que os injustos, os Caíns, não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuro, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrões, nem avarentos, nem pessoal do master, nem bêbados, nem maldizentes, nem aqueles que roubam os velhinhos do INSS herdarão o reino de Deus. Porque Deus diz que o roubador não herda o reino de Deus. Agora a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, é muito importante. Tais fostes alguns de vós. Nós já andamos com o pé do outro lado. Mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados, com o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Ah, então quem é que fez esta obra? Quem lavou, quem santificou, quem justificou? O Espírito de Deus. Não fui eu que disse: eu sou um perdido e hoje eu declaro que quero ser salvo. Não, isso é um desígnio de Deus. Dê graças a Deus no seu lugar, porque há um desígnio de Deus em sua vida. Há um desígnio de Deus, você que está do outro lado, há um desígnio de Deus. Tais fostes alguns de vós. Então, nós precisamos de saber, tais fostes, quer dizer, no passado nós tínhamos esse tipo de comportamento, mas como éramos ovelhas, Ele nos chamou, nos lavou, santificou, justificou, para podermos dizer: eu sou do corpo de Cristo, eu sou noiva do Senhor. Aqui há uma noiva ataviada de branco, eu não consigo ver manchas, rugas, defeitos. Eu vejo pessoas lavadas e regeneradas por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Diga mais alto, glória a Deus. O mundo tem que saber destas verdades. Vamos ver a confirmação do que disse João 10, 26 e 29. Diz assim: mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Quer dizer que uma pessoa que nasce não é ovelha, é cabrito, ela não consegue crer. Vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Agora ele vai identificar as ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço desde quando? Antes da fundação do mundo. E elas me... Não discutem comigo, não discutem com o oleiro. Diz: a massa é a massa, o oleiro tem direito de fazer como quer e com quem quer. Agora, eu sei que no tempo da ignorância que Deus não levou em conta, cada um tem uma história para contar, chama-se o testemunho. Eu conto o testemunho do hospital, da cirurgia, do acidente, é o meu testemunho, só eu sei. Não adianta agora vir alguém da minha família e dizer: Deus, eu tinha uma prima, eu sou mais velho que ela, 2 ou 3 anos, e ela se lembra quando eu tinha 1 ano. Eu lembro dele, mas eu sou mais velho 3 anos. Então há pessoas que criam circuitos, estão hipnotizados por alguma coisa e criam. Não, porque eu sei, não. Quem sabe da tua vida é você e Deus, amado. Nos mínimos detalhes, para a glória do Senhor. Até a cor do teu cabelo original, Deus sabe, amado. Deus sabe. Você passou grecinho, Deus sabe, amado. Então, eu lhes dou vida eterna, a salvação eterna, uma vez em Cristo, salvo para sempre, jamais perecerão. Agora eu gosto desta: ninguém as arrebatará da minha mão. Pastor, mas eu tenho uma vizinha que é da quimbanda, da magia negra de África. Ela tira um líquido do ubá, de uma árvore sagrada, e bota na minha porta, e diz que eu vou. Amado, está perdendo tempo. Com você, está perdendo tempo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Como dizia a vovó Maria: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Pergunta aí, quem será? Se maior é aquele que está em nós. Então, se alguém deseja conhecer Jesus como Senhor e Salvador, isto é um sinal seguro que o Espírito Santo já iniciou no seu coração uma obra graciosa.
E quando Deus inicia, Ele completa. Diz em Filipenses 1:6, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia. Se Deus começou, amado, tem pessoas ouvem, guardam, rechaçam, mas voltam, porque quando a pessoa começa a dar ouvido, já é um sinal seguro que ele tem ouvido e tímpano de ovelha. Ela ouve a voz de Deus, ela não ouve o mercenário, ela ouve a voz de Deus. Então, não existe uma pessoa que diga, oh, eu quero ir para o céu, mas não posso porque não sou eleito. Não existe. Eu quero ir para o céu, mas eu não sou um eleito. Isto aqui é hipotético, amado. Isto aqui é inexistente. Eu conheço isto há 50 anos. Quantas pessoas eu encaminhei à igreja? Eu me recordo quando estávamos recuperando lá na parte de ortopedia, eu parava 4, 5 táxis, botava um monte de gente sem braços, sem pernas, cego, militares de guerra, eu levava para a igreja. Muita gente eu levei para a igreja, muita gente eu levei. Os irmãos já ficavam na porta da igreja esperando para pagar o táxi, nós não tínhamos como pagar. Ainda já tínhamos irmãs que traziam um sanduíche de casa, porque sabiam que iam muitos militares lá para o estudo. Foi muita gente. O único que ficou está aqui no altar. Está aqui no altar. Era com Deus, era comigo que Deus tinha um plano. É com você. É com você que Deus tem um plano. Então, uma pessoa desejar ir para o céu, mas não for um eleito, isto é hipotético, é inexistente. O descrente, o não cristão, já se mostra pelas suas atitudes e comportamentos de vida que ele não quer Deus, não quer a salvação, não quer Cristo. Mas se a pessoa mostra um sinal, ela será salva. Por isso é que Jesus diz em João 6,37, todo que o Pai me dá, esse virá a mim. Não tem como escapar. E o que vem a mim, pode vir, amado, desconcertado, com a alma ferida, com sentimentos negativos, sem força, por fora rindo, por dentro chorando, pode se sentir trapo de imundície, como eu me sentia no passado, trapo de imundície. Mas o que vem a Jesus, de modo nenhum ele lançará fora. O cara pode vir capengando, trôpego, joelho trôpego, com os tornozelos, rodilhas, tobilhos, tudo, os tobilhos e as rodilhas quebradas, não tem força. Pastor, por fora o senhor me vê rir, mas por dentro eu sou um túmulo cheio de problemas, cheio de angústias. Se você vier a Jesus, é porque Ele assim determinou e Ele vai mudar a sua vida. Só Ele tem esta prerrogativa. Então, pastor, agora o senhor vai entrar num assunto muito sério, mais sério ainda do que tudo que o senhor está dizendo. Então, se o senhor diz que o perdido, mesmo que queira, não vai para o céu, eu estou te dizendo que ele não quer. Não existe uma pessoa perdida, eu quero ir para o céu. Agora a minha pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: então por que pregar o evangelho, se aqueles que são salvos serão salvos e os que não são salvos não serão salvos? Por que pregar o evangelho? Por que o senhor está numa Global Grace Mission, querendo chegar lá no Oriente Médio? Já estão lá em 88 países. Porque se o que é salvo, o que não é salvo, não é salvo. Por que nós vamos investir na evangelização? Agora você abriu a mente e o coração para algumas verdades muito profundas que inequivocamente tem que ser conhecido, porque você sabe, muita gente tem umas concepções das tradições evangélicas, não é? Só é salvo se jejuar, só é salvo se o demônio não sei o quê, então há muitas tradições que anulam a palavra de Deus. Não foi isso que a Bíblia diz? As vossas tradições anulam a palavra de Deus. Então deixa eu explicar, Romanos 10, 14 e 15. Como é que as pessoas vão invocar aquelas que elas não creram? E como é que vão crer naquele que nada ouviram? E como ouvirão
se não há quem pregue. Porque eu ouvi um bispo dizendo, durante 18 anos eu preguei lixo na igreja. Eu vi o sorriso dele, do demônio, dizendo isso. E agora eu continuo sendo lixo. Então, como é que as pessoas vão crer se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que amam, anunciam coisas boas. Então, como é que as pessoas... Olha, se Deus não quisesse a salvação, Ele também poderia dizer, eu sei quem é salvo, você é salvo. Mas Deus determinou desta forma, que a pregação fosse feita, o evangelho fosse pregado, que as ovelhas ouvissem, se arrependessem, se reconciliassem e voltassem para Deus. Foi determinação de Deus. Não depende de quem quer, não depende de quem corre. Agora você já está entendendo. Por que evangelismo? Por que missões? Por que rádio? Por que televisão? Por que mídias sociais? Porque diz o versículo 17, a fé vem pela pregação. A graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é o não Deus. E a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Se não houver a palavra de Cristo, se não houver a palavra da graça de Deus, não há salvação. Milhões de pessoas estão sendo iludidas. É por isso que Deus nos levantou. É por isso que eu estou lhe pedindo, por favor, não me abandone nesse momento. Agora é a hora, mas parece que nós estamos num deserto. Agora é hora de darmos as mãos, nos amarmos muito, ajudarmos, contribuirmos, para que a igreja cumpra o seu papel. Amado, eu já poderia puxar o freio de mão, sentar-me aqui, vou ouvir as minhas filhas pregar e acabou. Eu não vou fazer isso. Vamos dividir o altar, mas eu acho que eu só vou parar, nem sei se vou parar no dia que eu morrer. Eu acho que nem nesse dia eu vou parar. Vou encher a cabeça de todo mundo. A fé vem pela pregação. Então, houver quem pregue, como é que serão salvos? Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, Deus ordenou a proclamação do Evangelho como o meio que Ele usa para trazer as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. E, pastor, e temos que pregar até onde? Diz o versículo 18. Porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Nós estamos em 88 países. São 192 países. Nós estamos em 28 idiomas. São 73 oferecidos pela plataforma. Por favor, me dê a sua mão, irmão. Por favor, empresário que está do outro lado, o que te custa? Você que tem um Porsche, um Bentley, você que tem 3 Ferraris na garagem, R$1 milhão e diga, salva o mundo. Salva o mundo. Então nós precisamos de estar, nos amarmos muito, porque este foi o ministério que Deus levantou e diz que até os confins do mundo. Antes nós precisamos de mandar missionários. Eu me recordo, mandei 4 missionários para Portugal. O primeiro que foi lá, pegou a conta do banco, tirou tudo da igreja e comprou tudo o que precisava para o casamento da filha. Quando eu cheguei lá não tinha um tostão. Mandamos uma segunda missionária, ela ia de casa em casa e dizia, esta cortina aqui tem o demônio, vou levar, esse anel tem o demônio, e tirava das pessoas. Amado, enviamos 4 missionários, só foi para vergonha nossa. Agora, neste momento, right now, neste momento, nós estamos chegando aos confins do mundo. Você percebe os tempos, você percebe as eras, você compreende isto aqui, amado. A doutrina da eleição é que é encorajamento da evangelização. Esta doutrina da predestinação da eleição é o encorajamento,
João 3,16 diz que Deus amou o mundo, ocumene, de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nele não perece. Então, amado, para uma pessoa se arrepender, para uma pessoa se reconciliar, ela tem que ouvir o evangelho da graça de Deus. 2 de Coríntios 5, 18 a 21 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amados, esta igreja tem o ministério da reconciliação. Reconciliáveis. Ele diz depois: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que todos nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é fruto de quê, apóstolo? Da pregação do evangelho. Então, nós poderíamos adotar o modernismo, né? Chamar um cantor, pagar 50 mil reais para vir aqui num domingo, botar um tapete vermelho, alugar um carro blindado, trazer de avião em primeira classe. Ele cantava 4 hinos. Ou podemos trazer aqui uma pessoa que ensina a dançar nas igrejas. Então nós poderíamos fazer muita história, nós estaríamos todos longe de Deus. Tenha paciência com isso. É o evangelho que dá crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Então, quando uma pessoa vem a Jesus e ela o recebe, isso tudo já está dentro dos desígnios de Deus. Amado, eu conheci gente que no leito do CTI, me recordo de um irmão, uma irmã da igreja que dizia: o meu esposo diz que jamais porá os pés na igreja. Palavra feia, né? Põe os pés na igreja. Então ele ficava lá fora no carro, ele fumava, ele pintava e bordava. Até que um dia chegou o dia. E isso é que é o problema. É que todos nós teremos um dia, esse tal dia. E o irmão passou mal, tem um problema de coração, foi para Santa Casa da Misericórdia, no centro da cidade. 2 horas da manhã, toca o telefone na minha casa. Aqui é o enfermeiro fulano de tal, tem um paciente aqui que diz que quer ver o senhor. Isso é 2 horas da manhã. Você tem a Maria da Noruega. Maria, um beijo, me liga 4 da manhã. Maria da Noruega liga 4 da manhã, sabe por quê? Porque lá são 9, são 5 horas da manhã. Ela liga: podemos falar, apóstolo, 4 horas da manhã, Maria? Olha aí, eu sou casado, menina. Vai dar rolo, hein? Então eu fui, cheguei lá 3 da manhã, entrei. Quando eu cheguei estava tudo escuro, eu disse: boa noite. E alguém respondeu lá dentro: é o apóstolo? Eu disse: sou. Abriu e me levou ao CTI. Cheguei lá, tinha um senhor no CTI, esposo da irmã da igreja, que ficava lá na porta fumando e falando mal da igreja. Só que ele era ovelha. Ele não sabia, nem nós, mas ele era ovelha. Ovelha pode ser no último segundo. Jesus morreu entre 2 salteadores. Um disse Senhor, o outro condenou. Este foi salvo, aquele foi para a condenação. No último minuto, res vés Campo de Ourique, ele disse: Senhor Jesus, foi salvo. Lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Hoje estarás comigo. No último, sabe aquele minuto final, o gol, e ganhou a salvação. Então eu sentei ao lado da cama, disse: irmão, eu aposto. Eita, eu vou falar, ora por mim, porque quando eu sair daqui, eu vou voltar para a igreja, eu quero ficar parte da igreja, eu quero ajudar a igreja. Eu disse: cara, agora, pô, agora que você está dizendo que quer ajudar a igreja. Aí ficamos um pouquinho e tal, eu li um versículo da Bíblia, abençoei, e ele fez. E foi. Último, sabe aquele, acabou o tempo. E a bola, um escolhido de Deus. Ele não sabia, eu não sabia, mas Deus sabia. Por isso nós não sabemos onde estão os que serão salvos.
Agora estão dentro de hospitais, de presídios, lugares de condenação, na prostituição, no fumo, na droga, no crack, no haxixe, no LG, fuma, injeta, prostitui, beberrice. Muita gente está aí, mas que são ovelhas. E nós precisamos chegar a todos, porque a Bíblia diz, em Filipenses 2,13, é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus. A boa vontade de Deus realizou coisas gloriosas na minha e na sua vida, e nós temos que avançar com isso, amado. Por favor, pega um carnezinho, 10, 20 reais, ajuda a salvar vidas. Nós precisamos de uma coisa extra na igreja, 25, 30 mil, para avançarmos. Bispo, você está no meu pé. Eu digo, bispo, calma, vamos segurar um pouquinho. Bispo Salá avisa, olha, tem que segurar. Então, amado, é tempo de Deus. Nós fomos selados como selo para dizer a este mundo, para dizer a esta terra, para dizer a este país, a este município, a esta cidade, a este continente, ao mundo. Cabe-nos a nós essa responsabilidade. Eu tenho agora 5 minutos. Porque, irmãos, eu sei que muita gente está nos ouvindo do outro lado, que tenta se esconder de Deus, porque está em pecado, porque não consegue acertar a vida. E eu vou só te lembrar o que aconteceu com Adão e Eva, só para você ter uma noção disso aqui. Em Gênesis 3, 8 a 15, assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde tu estás? E ele respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. Pastor, mas Deus não é onisciente? Ele precisou perguntar a Adão: onde é que você está? Está aqui ou está lá? Jogo de gato e rato. Ele não é onisciente, não sabia que Adão estava escondido lá no meio do jardim? Sabia. O que Deus queria fazer com ele? Uma reflexão. A sua posição espiritual. Deus disse: Adão, eu tinha dito que você podia comer com Eva todas as árvores, todos os frutos da árvore, só disse aquela não, porque se você comer daquela árvore você vai morrer. Aí o diabo veio e conspirou contra, disse: não é assim, não é bem assim, predestinação não existe, dízimo é da lei, eleição, para que então tem que pregar, para que tem o evangelho, para que se gasta dinheiro na rádio, na televisão. Então você vê, o diabo é o mesmo pai da mentira desde o início, a mesma estratégia: confundir, deixar as pessoas inquietas, acham que agora é o sendo, agora a moda é o sendo. Então as pessoas vão para estádio e choram, e gritam, e pulam, e saltam. Tem uma velhinha aqui que se joga no chão e diz: eu recebo o pecado do mundo inteiro, eu quero ser responsável, mas não tenho responsabilidade nenhuma a não ser pregar o evangelho. Cada um responde por si. Cada um prestará contas. Por isso é que nós temos que dizer: onde tu estás? Porque no momento em que Adão e Eva caíram, Deus os buscou imediatamente, eles estavam escondidos. Eles romperam com Deus e deram ouvidos ao diabo. Eles desobedeceram. E Deus perguntou: Hayeka, onde você está? Do grego, Hayeka, onde você está? Deus queria o coração deles. Deus queria a restituição do coração. Deus queria uma reflexão profunda. E ele disse: tive medo, me escondi. Amado, a consequência do pecado é o medo, é a vergonha, é a nudez, é o desejo de fugir da presença de Deus por causa da culpa. Mas Deus o encontrou. Deus encontrou aquela alma perdida, culpada. E Deus diz: venha. Amado, quem é de Deus não pode fugir de Deus. Estou certo? Mesmo que Deus diz: vai para Nínive pregar. E Jonas diz: não vou. Eu vou para Tarsis. Eu vou comprar um bilhete. Vou lá no porão, mas eu não vou fazer a vontade dele.
No meio da viagem deu o que? Uma tempestade. Não fuja de Deus. Você não pode fugir de Deus. Não se esconda de Deus. Quantas pessoas, amado, quantas, com a pandemia, amado, largaram, viraram as costas a Deus, estão em casa, se habituaram ao isolamento, se habituaram a botar um clique no dedo e achando, claro que onde não tem igreja, acabou, mas não há templo. Mas você, amado, estou falando com você. Qual é a câmera? Esta? Estou falando com você. Esta? Estou falando com você. Você está se escondendo de Deus, está fugindo de Deus, está dando um monte de desculpas farrapadas. Não há tempo de desculpas farrapadas. Onde você está? Hayeka! Eu tive medo, eu me escondi, eu estou nu. Pecado. Não se esconda. Em qualquer momento, o cara pode estar num hospital militar na África, lá escondido numa cama, que o Espírito foi lá. Pode estar no fundo do poço, na perdição, no lamaçal, na orgia, na bebedice, na prostituição, no adultério. Se ela é ovelha, Deus exercerá misericórdia. E eu termino exatamente com esta reflexão. Onde você está? Não dá para esconder de Deus. É a hora de você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero pertencer à igreja, eu quero pegar os folhetinhos da igreja para distribuir às pessoas. A igreja tem um cartão lindo agora com a fotografia da igreja. Eu quero ter na minha casa, na minha bolsa, no meu carro. Eu quero levar 10 destes carnezinhos para oferecer às pessoas da minha família. Eu quero ver almas salvas. Eu quero ver a palavra correr e vidas sendo transformadas para que Jesus volte. Onde tu estás? Entrega a sua vida a Jesus. A Bíblia diz que se eu confessar com a minha boca, crendo com o meu coração, que Jesus Cristo é o Senhor, que ressuscitou dentre os mortos, eu serei salvo. Você pertence a uma igreja. Você tem que dar frutos na igreja. A tua família tem que ver Cristo em você. O Espírito de Deus tem que te fazer brilhar de qualquer jeito. Você é sal da terra e luz do mundo. Não existem outras pessoas, só os eleitos de Deus. Eles estão no mundo inteiro. Nas nossas mídias já apareceram tantas respostas. Pessoas especialmente, amado, americanas. Veja um país que diz que é salvo. Ninguém sabe a verdade, anda todo mundo perdido. Agora é o legendário, todo mundo legendário. Depois é o lendário, depois é o sendo. Agora, amado, inventam tudo para tirar as pessoas das igrejas. O diabo não é mole, mas ele foi derrotado, amado. Aquele que tinha o poder da morte, a sabedoria, foi Catargeu. Nós vamos ver este país se erguer. Nós vamos ver o mundo levantar as mãos no Oriente Médio, no meio de muçulmanos, no meio de pessoas de Confúcio, no meio de budistas. Nós vamos ver no meio de católicos, nós vamos ver padres, nós vamos ter arcebispos dizendo: Jesus Cristo, tu és o Senhor, não é Maria, é Jesus. Por favor, me dê a sua mão, me dê o seu ombro. Eu te disse, eu vou terminar. Eu te disse, eu podia agora parar, sentar aqui no chão e dizer: não vou mais fazer nada para Jesus. Eu seria um injusto. Eu seria injusto se eu não abrisse a minha boca para dizer: este é o caminho. Não se esconda de Deus. Não diga: eu tenho muita vergonha, porque eu tenho muita timidez. Bota a timidez debaixo do pé. Cante, louve, salte, pule, adore. Nós não queremos uma igreja engessada. O que não queremos é palhaçada. Agora, nós não queremos uma igreja engessada. Uma igreja feliz, que as pessoas pertençam. As pessoas digam: pô, esta é a minha igreja, este é o meu povo, esse é o meu pastor, estes são os meus líderes, esta é a minha doutrina.
É isso que nós queremos. Eu tinha muito mais para vos falar, mas alguns não vão suportar. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por nos ensinaste esta noite. Obrigado porque esclareceste ideias equivocadas sobre a eleição e a predestinação. Nós vamos continuar, ó Deus, falando sobre lei, sobre graça, trazendo luz a cada vida, crescimento espiritual. Vamos ver irmãos da igreja sendo transformados em ganhadores de almas, pessoas que se levantam, pessoas abnegadas, pessoas que vão ver a clemência, a misericórdia de Deus nas suas vidas, pessoas que vão dizer esta noite: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me para a glória do teu reino. Não queremos mais nos esconder, não queremos mais ficar ocultos. A sociedade tem que saber em quem nós cremos. Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele é o cabeça da igreja, Ele é Rei de reis, Ele é o Deus que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que sela para o dia da redenção. E aqueles que creem nesta oração e nesta mensagem digam amém, amém e amém. Um lindo aplauso ao Senhor. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu quero ouvir um glória a Deus aí na igreja. Só isso é que você pode, ou pode um pouco mais? 1, 2, 3. Levante as suas mãos. Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, querido Deus. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado por tão grande o teu amor para conosco. Vamos voltar agora aos nossos lares. Vamos debaixo desta inspiração. Senhor, usa-nos, que a nossa luz brilhe, que este sal dê sabor, que tenhamos todos uma noite de descanso, que os anjos já vão adiante, já foste adiante. Oh Deus, nos guardarás todo mal, nenhuma arma forjada pode prevalecer, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E a igreja com paz, com alegria, com amor, com bondade, com misericórdia, vá e diga com os seus lábios ao mundo: quem é Jesus para você? O Rei, o Senhor, o Salvador, o Redentor, a propiciação, o mediador. Sim, Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltado, que nesta noite, Senhor, haja curas, milagres, prodígios. Pessoas que tenham entrado aqui cansadas, aflitas, sejam renovadas para a glória de Jesus. E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém com palmas, amado.